coisa boa. Bom dia, bom dia. Mais uma vez, bom dia. Sintam-se todos abraçados. Quem eu ainda não abracei, quem já abracei. Vocês sabem que é cientificamente provado que homens precisam de 3 abraços por dia para liberar endorfina e mulheres 5? É cientificamente provado. Abraço, mas aquele é abraço. Não é aquele esse não ajuda não. Oi, feliz de ver você. Esse é o abraço que libera endorfina. E para que a gente precisa disso? Para a gente poder ter mais felicidade. Endorfina é o hormônio da felicidade. Então, se você não está muito feliz, não abraça. Abraço. Bom, nós terminamos, fizemos outubro rosa, passamos novembro azul, chegamos no dezembro vermelho e quantas cores, né? Cada mês é uma cor, individualmente cada mês é uma cor. E janeiro é branco. E todos eles têm uma razão de ser, têm um motivo de ser. É que todo o sistema de saúde brasileiro precisa lembrar a gente, e principalmente o próprio sistema, de que precisa algumas questões da nossa vida relacionadas à nossa saúde, elas precisam ser lembradas. Porque vocês repararam que passa o dia a dia, muitas vezes a gente nem bebe água. Semana passada que a gente viu que eu acordei tão atribulada, eu já acordei no foguete. Tanta coisa que eu tinha para fazer. E aí, no final do dia, eu percebi que eu não tomei um copo d'água. Aí eu pensei, sabe como eu sei? Eu olho para minha mãe e eu vejo ela mais craquelada. A mão é o primeiro sintoma de desidratação. Você puxa assim, ó. Se demorar para voltar é porque a pele está desidratada, porque o corpo está desidratado. Não espere tomar, não espere sentir sede. Mas a gente precisa entender sobre isso no dia a dia. Bom, uma pincelada rapidinho. Nós precisamos, para evitar as doenças, porque aqui o nosso objetivo não é falar de doença. Falar de doença, você vai falar com o seu médico lá no consultório dele, lá é que fala de doença. Aqui a gente fala de saúde. Então nós falamos de prevenção. Vamos prevenir. Essa é a ideia. Porque prevenir é mais divertido, prevenir é mais legal e prevenir é de graça e muitas vezes bem mais. Com certeza. Então a gente vai falar sobre prevenção sempre. Porque a minha ideia, a ideia do Instituto Pedra, a ideia do Afromix com a professora Juliana, é a gente levar vocês cada vez mais perto da saúde. E quanto mais perto da saúde a gente está, mais distante da doença a gente fica. Essa é a ideia. O que acontece? Quando a gente vai passando os anos, vai passando a idade, muitas vezes a gente atropela a vida e a gente não presta atenção no dia a dia. Porque tem que levantar cedo, porque tem boleto para pagar, porque tem que trabalhar, tem que isso, tem que aquilo, tem que ir mercado, tem que fazer tudo isso. E passa o dia e a gente não cuida da saúde da gente. Aí a gente cuida do outro e não cuidou da gente. E quando a gente vê, chegou a 50 anos, 51 que é o meu caso, chega a 60, chega a 70, e aí? Não foi. Aí a gente fala assim, não foi ainda não. Foi ainda não. Só foi quando o caixão baixa, aí foi. Mas enquanto a gente está aqui, Deus dá a graça de abrir os olhos toda manhã, não foi nada não. Vocês não me abandonem não, hein? Entendeu? Acha. Não, entendeu? A gente precisa de 4 elementos para colocar no nosso dia a dia, isso em todas as idades. Mas quando chega na nossa idade, que é a maturidade, que é a melhor idade, que é a idade mais legal que tem, que tudo que você tinha que fazer, você já fez, agora é só cuidar. Aí o que acontece? Começa a aparecer todos os resultados daquilo que a gente não cuidou lá atrás. Só que nós somos de uma época em que não tínhamos isso aqui que a gente tem hoje. Não tínhamos atividade física disponível como nós temos hoje. Nós não tínhamos a informação na TV, não tinha internet, gente. Não tinha informações livres, era muito pouco, o acesso era muito pouco. Nutrição é uma ciência nova. Nutrição tem mais ou menos 110, 120 anos de nutrição. Medicina tem 5.000 anos de medicina. Então se cuidou muito mais tempo, se falou muito mais de doença do que de saúde. E isso é uma questão cultural mundial. Mas existem alguns povos em alguns lugares do mundo que já tinham esse olhar. Por exemplo, a gente encontra na Bíblia fatores falando a respeito de saúde, a respeito dos judeus, mas que era para todo mundo. Só que isso ficou guardadinho no canto. Aí vem os chineses, que também falam de saúde, porque eles tratam muito disso também a respeito de prevenção, há mais de 5.000 anos, mas está guardadinho lá com eles.
Aí tem os indianos que também falam de saúde há mais de 4.000 anos, mas está lá guardadinho com aqueles povos. Não foi globalizado, não foi generalizado. Aí você fala assim, como é que isso chegou aqui no Brasil? Com o passar do tempo, com a globalização, as pessoas começaram a conversar mais e de 30 anos para cá começou a se falar a respeito de vida saudável. E é onde a gente chega aqui hoje. Por isso que existe o Instituto Petri, por isso que a professora Juliana existe, para a gente poder propagar isso mais. Cada um de vocês são formadores de opinião também e propagadores de saúde dentro dos lares. Eu falo para uma pessoa aqui que vai chegar em casa, vai conversar para mais 4. E essas 4 pessoas vão falar para 8, que vão falar para 16, para 36, e assim a gente está multiplicando. 4 coisas que a gente precisa colocar na nossa vida para evitar todos os tipos de doenças evitáveis. Câncer é um tipo de doença evitável. Tá? Ninguém pega câncer. Ninguém é infectado com câncer. Câncer não vem de bactéria, não vem de vírus. Câncer é uma doença desenvolvida dentro da gente. Todos nós podemos desenvolver. Todos nós podemos desenvolver isso, porque é uma anomalia celular. Quando a gente tem câncer de mama e câncer de próstata. Como que a gente evita isso? Outros tipos de doenças evitáveis. Pressão alta, diabetes, fibromialgia, doenças reumáticas, problemas de coluna. São doenças evitáveis. E lá atrás a gente não teve orientação e o que aconteceu? Chegou o tempo que ela aparece. E quem teve algumas doenças infecciosas, como por exemplo a Covid, isso intensifica mais. O Covid, quem pegou Covid, ele acelerou o processo inflamatório de uma tal maneira que o que você ia ter com 70, 80 veio antes. Foi o meu caso. Mas Deus é maravilhoso, a terapia natural é maravilhosa, e onde os médicos não alcançaram Deus, a terapia natural alcançou, e hoje eu dou aula para 4 turmas, assim como de vocês, e ainda falo para 7 núcleos, assim como vocês. Então, assim, tudo isso porque antes eu já tinha um estilo de vida saudável. Eu caminhava todos os dias 1 hora e subia 10 andares. Então eu já tinha um fôlego. Então, quando veio, meu corpo estava preparado para isso, minha alimentação. Meu estilo de vida já estava fortalecido. Quando veio a doença, meu corpo conseguiu resistir. Eu quase fui, mas não fui. Então, a primeira de tudo é a atividade física que a gente tem que colocar em prática. E vocês estão de parabéns, e a professora Juliana, porque a gente está aqui. Não pode faltar. 5 horas de atividade física por semana é o ideal. Quando não tiver aqui, está caminhando. No mínimo 5 horas de atividade física todos os dias. Não conta passos que você dá dentro de casa. Ah, eu já fiz faxina. Não conta. Tem que ser uma atividade física. Mas, gente, faxina... faxina faz suar. Mas ela não conta. Tá? Precisa ser atividade cardio para fazer o coração funcionar. Primeiro de tudo, atividade física. Os 4 elementos que a gente precisa colocar em dia. Segundo, nós trabalhamos o tempo todo passado a respeito disso. Mentalidade positiva. Sempre. Mentalidade positiva. Lembra que para cada um pensamento ruim, a gente tem que ter 2 bons. Para cada um anjo ruim, existem 2 anjos bons. Tudo na vida de bom é maior. Martin Luther King, na década de 60, ele disse: o problema não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. Parece que o mundo está um caos, porque o que é ruim é mais noticiado. Quando você assiste um jornal, isso é coisa ruim, gente. Ninguém fala de coisa boa. Então, a sensação que dá é que só está acontecendo coisa ruim, mas não. O bem ainda é maioria, o bem ainda é maior. Então, a gente tem que acreditar nisso. Pensamento positivo. Porque o pensamento positivo alimenta emoções equilibradas. E quando as nossas emoções estão equilibradas, a gente consegue gerir melhor a nossa vida, o nosso dia a dia. A atividade física libera endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina, que vai fazer você pensar melhor, pensar positivo. Olha a importância da atividade física, fazer você pensar melhor. Pensando melhor, você vai ter sentimentos equilibrados. Então, uma coisa vai levando a outra. Desses 3, por último, mas não menos importante, é a alimentação saudável. A alimentação saudável, ela vem completando todos esses 4 elementos. Se você for olhar na medicina natural, baseado
na medicina natural baseada no cristianismo, são 8 remédios da natureza. Quando você olha para 2020, o médico Edward Phillips, da cátedra de Harvard, ele descobriu que 6 remédios naturais, você colocando em sua vida no dia a dia, você já melhora para o seu dia. Eu reduzi em 4. Atividade física. Essa é por último, vamos lá por ordem. Atividade física, pensamentos positivos, emoções equilibradas e alimentação saudável. Por que a alimentação saudável veio por último? Mas ela não é a menos importante. Porque a maioria de nós come por emoção. A maioria de nós come por impulso. A maioria de nós come por recompensa. Eu tô triste, eu como. Eu tô feliz, eu comemoro. Entendeu? Então a gente precisa ter esses elementos em nossa vida para que a nossa alimentação seja adequada. O que é uma alimentação adequada? Comer corretamente. O que é comer corretamente? Equilibrar, né? O que é saudável? O que é equilibrado? Horário certo para comer. Horário certo para comer. Né? A proteína, Comida natural. O que é alimentação saudável? Vocês estão vendo como a gente sabe? Mas a gente não sabe. Eu procuro manter sempre o mesmo horário. E isso é uma regularização dos horários, é excelente. Mas quando a gente fala de alimentação saudável, aí as respostas não são erradas. Não são erradas. Mas não são respostas definitivas para a minha vida. Quando eu falo, isso é essa. O que é uma alimentação saudável? É o natural. É aquilo que está pronto. O fast food verdadeiro é aquilo que eu pego, lavo e como. É o mais fast que existe, é o mais rápido que existe. E com a casca. E com a casca. Sem descascar. Exatamente. Esse é o verdadeiro fast food. Aquele que você vai no McDonald's que diz que é fast food, não é nada de fast food. Né? É trash food, é lixo food. Comida lixo. Entendeu? Ai, Angela, você não come McDonald's, por isso que você fala mal do McDonald's. Não, existe um documentário na internet chamado Super Size Me, tem em português, onde um médico por 30 dias ele viveu só no McDonald's, café da manhã, almoço e jantar. Ele pesou antes, passou esses 30 dias e pesou depois. Ele estava saudável no início e dentro do peso ideal. No final ele estava com pressão alta, pré-diabético e acima do peso mais de 20 quilos. Em um mês. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, se a gente fala assim, a gente não vai mais comer salgadinho, lanche, pizza, é mentira porque são alimentos bons e a gente não fica sem, mas eu acho que tudo na nossa vida é uma questão de equilíbrio, né? Exatamente. Se você comer saudavelmente todos os dias, um final de semana você sai, você come um lanche, uma pizza, isso não vai te afetar em nada. Mas você viver em cima disso, aí eu acho que isso faz toda a Foi diferença. exatamente por isso que eu citei o Não documentário. precisa ficar sem, Foi isso que eu mas citei saiba o documentário. comer. Na realidade é assim, eu não prego extremismos, eu prego equilíbrio. Sim. E cada um vai ter que conhecer o seu equilíbrio. Se você tiver uma vida 100% saudável, o teu corpo vai ser 100% saudável, sua mentalidade vai ser 100% saudável, tudo vai ser 100% saudável. Quem consegue ser 100% em tudo? Não. Até onde eu sei, somos de carne e osso e todos nós sangramos. Então é o que a professora Juliana falou, é encontrar o equilíbrio. Se você tiver a sua vida 99% saudável, 1% não vai fazer diferença. Agora, se você tiver a sua vida 99% desregrada, aquele 1% também não vai fazer diferença de saudável. Então a gente precisa, mas se eu tiver 50% desregrado e 50% saudável, você não sai do lugar. E a tendência do ruim sobrepor o bom, a alimentação vai ser muito frequente. Por quê? Coca-Cola, quando você toma, ela leva 2 semanas para ser eliminada do organismo. Isso se você beber só água pura sempre, para limpar o organismo. Só falei da Coca-Cola. Hambúrguer, você está com vontade de comer hambúrguer? Faça o seu em casa. A gente precisa voltar como era antigamente, cozinhar como era antigamente. Agora tá tudo fácil, vai no mercado, pega o congelado, põe no carrinho e vai para casa. Como é que foi feito o congelado?
que tem lá dentro? Então a gente tem que abrir menos e descascar mais. Por exemplo, se alguém aqui já comeu cenoura orgânica? Cenoura orgânica? Plantada em quintal? O sabor é muito diferente. Ela é até doce. Eu tenho a cenoura plantada em casa. Vai trazer pra nós, experimentar depois. Então assim, às vezes dá pra gente fazer uma hortinha em casa. Ah, mas eu mando pra comer porque espaço. Compra uma floreira, planta ali uma couve, planta ali o seu cheiro verde. Gente, nós estamos adoecendo porque a gente não está usando mais cheiro verde. A gente não tem mais os nutrientes do manjericão, da salsa, da cebolinha, do coentro, do orégano. Gente, orégano é anti-inflamatório, cebola é anti-inflamatório, alho é anti-inflamatório. Por que nós estamos inflamados? Porque nós não estamos Cebola roxa, né? Oi? Principalmente a cebola roxa. Principalmente a cebola roxa. Então, assim, por que nós estamos inflamados? Porque nós paramos de consumir os anti-inflamatórios. Eu falo que é o mundo sazon, né? É a moda sazon. entendeu? Sazon, aginomoro. Exatamente. Glutamato monossódico. Onde você encontra na natureza? Existe químico. Então, assim, o que acontece? Nós precisamos temperar mais a vida. Aí, uma pessoa genial descobriu entre aspas, que a cúrcuma é um excelente anti-inflamatório. O que essa pessoa fez? Colocou a cúrcuma no comprimido. Ele está vendendo a R$1.000 na internet. É um gênio ou não é? Mas o gosto dele não é. E o que é a cúrcuma? É uma raiz raladinha que você põe no tempero, na sua comida, no seu feijão, no seu arroz, para ficar amarelinho. Se fizer tudo isso, você evita inflamação. As pessoas falam assim, eu estou inchada, você está inflamado. Eu estou sentindo dor no corpo, você está inflamado. Estou com dor no joelho, você está inflamado. Eu estou com dor nas costas, você está inflamado. A alimentação é a base para a gente ter saúde, para a gente desinflamar. Por isso que é muito importante a gente colocar na nossa vida todos os 4 elementos. Nós já passamos pela atividade física, que quando eu cheguei aqui vocês já praticavam. Comecei falando do pensamento positivo, falei das emoções e hoje falei da importância da alimentação. Quando a gente pensa em alimentação, a gente tem que pensar no básico, no nosso dia a dia. Porque fast food, pizza, uma torta que vai comer às vezes fora, um café com os amigos, é evento. É eventual. E nós vamos ter uma palestra como sobreviver a eventos. Aliás, está chegando o Natal. Pensa num evento onde o povo escorrega na jarra. Eu tenho essa época do ano eu perco quase todas as minhas clientes. Porque todo mundo vai me procurar depois do carnaval. Daquele jeito Para consertar tudo que fez. Então, eu pago mais caro. Eu de olho em vocês, viu? Por isso que eu tô em janeiro. pesando todo mundo, porque em janeiro eu tô de volta, vou pesar todo mundo. Quero ver o que Ai, eu vou engordar um quilo, que eu adoro comer torta. a gente, a questão é assim, oi? Você não gosta do desenho vermelho com baixo HIV? Ai, meu Deus. Vamos agendar. Aí é o seguinte, o que acontece? A gente precisa entender que a alimentação que vai nos deixar saudável ou vai nos deixar doentes é o dia a dia. Café da manhã, almoço, jantar, 7 dias na semana, 30 dias no mês, no ano inteiro. É isso que vai transformar a nossa vida. Tenho relatos hoje aqui de pessoas perderam peso, inclusive medidas, porque simplesmente pararam de comer açúcar. Tem outras pessoas que já estão se sentindo inchadas porque teve uma movimentação na vida. Tudo que a gente faz, acrescenta, ou tudo que a gente retira, vai dar uma diferença. Mas hoje eu quero falar para vocês incluírem o natural na vida de vocês. Incluírem temperos naturais. Vamos começar pelo básico, temperos naturais. Vamos incluir alimentos crus em todas as refeições. Qual é o alimento cru que a gente pode comer no café da manhã? Frutas doces no café da manhã, tá? Sempre no café da manhã, frutas doces. Mamão, Maçã, uva, manga, goiaba. Goiaba, ela fica entre a ácida e a doce, tá? Ela equilibra ali. morango é tá? totalmente ácido. Morango é ácido. Totalmente ácido. Aí, o que a gente pode consumir de cru na hora do almoço? Salada.
saladas. Vamos citar saladas. Alface, tomate, Tomate, cenoura, beterraba. Ótimo, todo mundo sabe. Cru. É Cru. cru mesmo. Cru. É cru mesmo. Se a cenoura dá certo, Isso, perfeito. Quem puder acrescentar as sementes, girassol, gergelim, chia, amaranto, todas essas sementes pode acrescentar, tá? E frutas? Pode ou não pode com salada? Há controvérsia. Agora eu vou entrar na briga da maionese e da maionese de Natal. Há controvérsia na respeito de frutas. A fruta, na hora do almoço, pode ser consumida desde que ela seja ácida ou ela esteja mais para verde do que para madura. Por quê? Os carboidratos da fruta madura, cada estágio da fruta, ela tem uma quantidade de nutrientes diferente. Quanto mais ela vai amadurecendo, mais doce ela vai ficando, mais carboidrato ela tem. E no caso da alimentação, arroz, feijão, salada, carne, tudo que a gente consome, a fruta entra em choque se ela estiver muito madura, se ela estiver muito doce. Laranja? Laranja, assim, a fruta, não suco. A A fruta, chupar a laranja, ok. Tá? Não chupa laranja. Ou você põe o limão na salada. Precisamos da vitamina C, porque senão não criamos a vitamina, o ferro, não assimila o ferro. Banana, só se ela tiver gordureira. Mais pra ver. Eu gosto. Tá? Nós brasileiros, a gente tem o hábito cultural de comer banana com comida. Não comi. Então, consome ela mais verdinha. Você vai comer com arroz e feijão, no caso. quando for comer com arroz e feijão, ela mais pra madurinha. compra ela bem, Madurinha não, mais pra verde. compra ela de vez, mas até chegar no dia de comprar de vez, nós já matamos. Então, compra mais verdinha, entendi. Mas por que isso, gente? Porque existe uma combinação alimentar aqui dentro da digestibilidade. A gente precisa entrar em equilíbrio. E dependendo do alimento que você consome, ele não combina com esse alimento aqui. Aí o que acontece? Dá choque lá dentro. Aí o organismo tem que tirar. Quando a gente está fazendo digestão, o nosso estômago ele enche de sangue, ele aquece a comida. Então, para isso, ele tira o sangue das extremidades para encher aqui. Por isso que dependendo do que você come, você fica sonolento, porque falta sangue no teu cérebro. Por isso, da fraqueza, da sonolência, tem pessoas que passam mal porque a combinação alimentar não foi adequada. Então, vamos lá. Crus na parte da manhã, frutas doces. Crus na hora do almoço, todos os vegetais, legumes e leguminosas. E se for incluir frutas, mais para verdes. Para não ter problema na combinação alimentar da digestibilidade.